Coração nessa noite. Se você não fez nessa noite, eu queria que todos ficassem de pé, colocassem sua mão no coração e você fizesse essa oração ao Senhor, dizendo: Senhor, entra no meu coração, Senhor. Fala comigo nessa noite, Senhor. Tira toda a resistência do meu coração, Senhor. Vai tirando toda a preocupação do meu coração, Deus. Fala comigo nessa noite. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus que tudo pode fazer na minha vida. Dê abertura ao Senhor nessa noite. É muito importante nós entrarmos na presença do Senhor, deixando o coração aberto para que Ele venha fazer tudo o que necessita fazer no seu coração, na sua vida. E se você veio com o coração de adorador, se você veio com seus lábios de adorador, declare isso nessa noite, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que Ele é o único Deus da sua vida, que Ele é mais importante do que tudo, que Ele é sublime, que Ele é poderoso. Aleluia, Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Receba, Senhor, o nosso coração grato a Ti, Senhor. Deus, faz nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, meu Deus. Porque o Senhor é o centro das nossas vidas, das nossas vontades, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Eu queria que você pegasse a palavra do Senhor no livro de Josué. Josué capítulo 5. Aleluia. Josué capítulo 5. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Queria que toda a igreja acompanhasse. Diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Feche os seus olhos. Senhor Deus, o Senhor continua sendo um Deus tremendo. O Deus, o Jeová, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que em tudo pode fazer coisas grandes, maravilhosas. Ó Deus, que o Senhor continue olhando para esse lugar, continue olhando para essas vidas que estão nesse lugar. Continue, Senhor, olhando para cada coração, para cada vida, para cada mente. Senhor, estamos dispostos aqui, Senhor, a fazer cumprir a Tua vontade e o Teu querer. A Tua vontade é a única que importa neste lugar, Senhor. A Tua soberania, Senhor, reina neste lugar. E nós queremos somente contemplar a Tua face. Somente queremos contemplar a Tua presença, Senhor, neste lugar. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ordene os Teus anjos, Senhor, a retirar daqui tudo que não Te louva, tudo que não Te engrandece, tudo que venha gerar atrapalhação, Senhor, da palavra. Nós rejeitamos deste lugar. Nós pedimos em nome de Jesus que bata em retirada todo o mal, Senhor. Toda inquietação, toda surdez espiritual, toda sonolência, Senhor. Toda preocupação de amanhã. Ó Deus, seja o Deus, Senhor, das nossas vidas, porque o Senhor é Deus. Seja o soberano, Senhor, deste lugar, porque o Senhor é soberano deste lugar, Senhor. E eu te peço, Deus, o Teu toque sobre essa igreja, sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Podem sentar, igreja. Lemos
uns versículos aqui do Velho Testamento, que está em Josué. Isso aconteceu 600 anos depois de Abraão, que foi o primeiro homem a ser circuncidado. Nós vamos ler depois essas referências, mas Deus mandou que Abraão fosse circuncidado. Deus disse a Abraão: na sua descendência todos têm que fazer isso. O quê? Ser circuncidado. Para quem não sabe, eu vou explicar depois. E naquele tempo, cerca de 600 anos depois, o Senhor, Ele deu uma direção. O Senhor, Ele deu uma ordem. E que depois de Abraão, e 40 anos, aquele povo no deserto, aquele povo durante o Egito, eles mantinham essa ordem, esse decreto, essa lei era mantida. Mas depois, ao passar desses 40 anos, após a saída do deserto, o Senhor, Ele disse para que suspendesse, que nenhum mais seria circuncidado durante um período. E nós lemos aqui, a palavra foi clara. O Senhor, anos depois, Ele falou que aquele povo que seria o povo que seria rumo a Canaã, o Senhor, Ele tinha dito: não mais. Que isso venha a ser suspenso por um período. Durante os 40 anos que eles vagaram no deserto, esse ritual dessa circuncisão foi um tempo. Deus, Ele deu a ordem. E nós vamos ler aqui alguns versículos. O povo, ele murmurava muito, né? Nós sabemos que durante esses 40 anos, Deus querendo trabalhar naquele povo, Deus querendo fazer os milagres, os prodígios que Deus fez, tanto nos mínimos, nos grandes, Deus fez, e o povo continuava murmurando. Foi daí que Deus, Ele suspendeu. E Ele disse que durante esse tempo, durante esse período, que o povo não mais fosse circuncidado. Então todos que nasceram no deserto não foram circuncidados. Olhe para o seu irmão: todos que nasceram no deserto não foram circuncidados. Mas aí, quando eles saíram desse deserto, o povo antigo, ele já tinha morrido. Porque Deus, Ele já tinha feito como se na nossa visão é um castigo de Deus. Aquele povo ali, ó, eles murmuravam aquele tempo todo, e eles próprios iam morrer ali mesmo, porque eles mesmos atrasaram o processo. E alguns deles morreram ali mesmo no deserto. Aquele povo antigo, eles já estavam mortos por conta das murmurações, por conta do tempo. E eles reclamavam de tudo. Nós lemos aqui que o versículo 2, a palavra do Senhor diz que naquele tempo disse o Senhor a quem? A Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar. Foi algo que Deus tinha decretado, tempo. Porque a circuncisão representava a aliança. Agora, como é que Deus podia manter a aliança dele com um povo rebelde, um povo que só fazia murmurar? Mas a gente vai entender mais na frente o que Deus, Ele fez na vida daquele povo. E então os novos que nasceram, que entraram em Canaã, foi que a partir daqueles, Deus, Ele falou assim: Josué, faze facas para que esse povo
torne a ser circuncidado. Então, durante esses 40 anos no deserto, não houve a circuncisão. Por isso que Deus, ele deu essa ordem a Josué: torna a circuncidar os filhos de Israel. Eu queria que vocês acompanhassem o versículo 5, do capítulo 5 mesmo. Diz assim: porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. E o Senhor, ele disse depois, que isso ia acontecer lá na frente. Eu falei que foram mais ou menos 600 anos, né, depois de Abraão. Isso só veio acontecer 600 anos depois. Vamos voltar esses 600 anos nas páginas lá em Gênesis. Abram aí, Gênesis capítulo 17. A gente vai ler o verso 9 e o verso 12. Gênesis capítulo 17. Vamos ler o verso 9 e o 12. Diz assim, ó: declarou também Deus a Abraão: quanto a ti, obedecerás a minha aliança. Tu e todos os teus descendentes de geração em geração. Pule para o 12. Aí. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão, tanto os nascidos em tua casa, quanto os escravos. E os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça. Então foi uma ordem que o Senhor deu a Abraão, tanto ele como toda a descendência. Abraão, ele foi circuncidado aos seus 99 anos de idade. Quando Isaac nasceu, também foi repetido também esse mesmo processo, essa mesma lei foi cumprida. Os filhos de Isaac também foram circuncidados. Os filhos de Jacó também foram circuncidados. E a circuncisão, não sei se vocês conhecem a operação de fimose, é mais ou menos isso. E naquele período até o tempo de hoje, todo menino com 8 dias de nascido é retirado essa glande, né? Essa pele, como símbolo de aliança. Eles mantêm ainda. Mas eu quero dizer para vocês, no Novo Testamento isso foi mudado. Ainda existem judeus que ainda fazem isso. Mas o sinal da aliança de Deus hoje é através de quê? Através do batismo nas águas. Então hoje, uma criança que nasce, se bem que os médicos, eles recomendam para os meninos que façam a cirurgia antecipadamente, né? Para lá na frente, até por conta de doenças, por conta de algumas coisas, eu já ouvi falar. O médico que fez o meu parto de Israel não fez isso, não falou isso não, nenhuma. Mas eu já vi muitas mães de meninos falarem sobre isso, da importância de ter feito essa cirurgia antes, para que não venha a haver doenças, que não venha a haver nenhum problemas futuros. Mas até os dias de hoje em Israel ainda é cumprida essa lei. Mas o Novo Testamento já nos mostra que hoje a aliança com o Senhor é através do batismo nas águas. E a gente vai ver essa importância. Então, na época que o povo ele foi escravizado, ele ainda era circuncidado. Quando foram mantidos lá, assim. Mas no período que esse povo começou a morrer, né? O povo antigo, os novos, aí o Senhor pediu para que retomasse a circuncisão,
onde tinha sanado, onde tinha parado essa lei. Então, nós vimos aqui algo que a palavra do Senhor nos diz que foi algo que o Senhor colocou para Abraão ter cumprido e foi passado de geração para geração. Um povo foi levantado, uma geração foi levantada, e essa geração que Deus ele estava cuidando, Deus estava tirou do Egito. Por isso que é tão... Acho que a gente volta e meia, a gente fala desse povo, né? Que povo que nos representa até hoje. E a gente diz assim, o quanto Deus, ele foi um Deus zeloso, dedicado, de ter levantado um libertador para tirar um povo de um deserto. O povo vendo saiu do Egito, saiu da sombra daquela maldição, que foi uma maldição. E Deus tirou aquele povo de lá, o povo tendo graça, tendo todos os dias favor de Deus. E o povo continuou ainda murmurando. Deus, sabe de uma? Todos vocês, olha, vão morrer aí nesse deserto. Eu não quero uma aliança com vocês. Mas depois, Deus ele ainda levanta os novos, porque Deus ele tinha limitado aquele povo de entrar na terra prometida. Mas existia uma geração depois. Então, quando eles saíram do Egito, por causa dessa murmuração, o Senhor, ele fez o quê? Eles peregrinarem 40 anos. E aí a gente pensa assim, que nesse processo aí ainda teve uns arrependidos ou não? Não, todo o povo ainda continuava sendo murmuradores, falastrão, né? Como a gente conhece muita gente que anda falando das coisas, né? Murmurando da vida. Então, é esse tipo de gente aí, que não tem o mínimo de decência de passar por processos da sua vida, de agradecer por estar vivo e ainda reclama da vida. E aí o que acontece? As bênçãos que eram para ser derramadas sobre essas pessoas são retidas. Porque Deus, ele não trabalha sobre o céu de bronze. Deus não trabalha com alguém que murmura. Deus, ele quer derramar, mas o céu ali está todo de bronze. Existe uma atmosfera que Deus, ele não quer trabalhar. Um coração que murmura, um coração que não depende de Deus, porque se dependesse de Deus, aguentaria passar por todos os processos. Eu sei que a gente se entristece, sim. A tristeza faz parte dos processos da nossa vida. Agora, reclamar até das bênçãos que Deus derrama sobre as vidas, elas faziam. Elas reclamavam mesmo. Então, Deus disse e deu o que Deus falou. Agora que vocês estão entrando na terra prometida, vocês têm que voltar a circuncidar. Deus falou novamente para Josué. Então, essa circuncisão, Deus ele queria fazer o quê com o povo? Uma nova aliança. Uma nova aliança. Amém? Eu queria que vocês abrissem aí o Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 21. Nós vimos passagens onde o Senhor, ele nos mostra que Jesus, ele foi apresentado. Eu queria somente o verso 21. Diz assim, ó: completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Só tem aí? É. O qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. Quantos dias? 8 dias. Então, o primeiro que o Senhor fez com que circuncidasse foi Abraão. E ainda continuou, geração. E como Jesus ele veio para cumprir a lei também, o Senhor Jesus, ele foi outorgado antes de nascer, que ele iria ser circuncidado aos 8 dias. O Senhor, ele foi apresentado também. O Senhor, chamado Simeão, apresentou Jesus. E eu quero levar você a ter um entendimento, que nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus, ele veio
como homem, carne. Então, ele teve que cumprir cada lei. Então, Jesus, ele viveu um tempo, aliás, um grande período de tempo no anonimato. Quem dá uma informação sobre Jesus, quando criança, foi Lucas. O Evangelho de Lucas fala que, aos 12 anos de idade, Jesus ele tinha sumido durante uns 3 dias. Maria e José estavam ali atordoados procurando Jesus. Quando encontra Jesus, Jesus entre os maiorais falando. Então, somente essa passagem vai nos dar uma informação de Jesus na infância. Mas nada. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que não foi mais informado nada sobre Jesus na infância. Se tiver alguma coisa a mais, não é verídico. Então, a informação quem dá é Lucas. Ele fala dessa passagem que Jesus estava entre os maiorais, ali pregando, falando, anunciando, né? Discutindo sobre a lei de Deus, sobre o reino. E todos aqueles homens doutor da lei, eles estavam super, bestificados com a sabedoria daquele menino de 12 anos. Então, Jesus estava entre eles. Então, nos primeiros 30 anos de vida de Jesus, ele não fez milagre nenhum. Você também não vai ver nenhum milagre, nenhuma cura de Jesus até os 30 anos. Após esses 30 anos, com 30 anos, Jesus, ele sai da Galileia e vai para onde? Ele vai ministrar, ele vai até João, ele vai até o local onde estava havendo batismo. Jesus, ele saiu de um lugar, ele andou muito. Ele saiu de um lugar e foi para outro. Para quê? Para, de novo, cumprir a lei. Jesus, ele não precisava do batismo. Jesus, ele não tinha pecado, porque o batismo é para remissão de pecados. Jesus, ele foi para também cumprir a lei. Lá em Mateus capítulo 3, verso 3, vamos ler o que está dizendo aqui. O Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 13, diz assim, ó: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. A própria palavra nos afirma que Jesus, ele sai de um lugar para outro para ser batizado como todos. E detalhe, Jesus ainda pegou a filhinha, viu? Jesus, ele foi para ser batizado. E nós sabemos que João, ele não quis batizar Jesus. João, ele tremeu da base, porque João sabia que Jesus não tinha pecado. Dura coisa foi ele realmente ter batizado Jesus. Naquele momento eu não sou digno. Mas Jesus, ele disse que ele tinha que cumprir. E Jesus, nós fazemos essa pergunta, mas Jesus, ele não já era apresentado? Jesus já era apresentado? Jesus já era circuncidado? Para que Jesus tinha que se batizar? Porque Jesus não tinha pecado. Aquela fila que estava ali, João, ele estava pregando para pecadores. Jesus, ele não tinha que pegar fila nenhuma. Mas nós vamos entender que esses detalhes, Jesus, ele tinha que viver e tinha que passar para nos dar exemplo. Amém? Quantos já são batizados aqui em nome de Jesus? Jesus, ele quis deixar uma lição. Porque nós olhamos para Jesus e vemos o exemplo de ser humano. Não é de Deus. Se fosse Deus, a gente nem poderia nos comparar. Mas Jesus deixou lições que nós precisamos olhar. Porque Jesus aqui, ele esteve como humano.
E já tem gente que já acha que ela não necessita se batizar. E nós vamos ver aqui que Jesus, ele precisou mostrar que aquela apresentação, quando ele tinha 8 dias, não ia valer de nada. Não ia valer de nada a nível de quê? De salvação. Senti um silêncio. A nível de salvação, a apresentação não valia de nada. Então, por isso que Jesus, ele teve que cumprir. Mas, olhe, foi algo tremendo. Por quê? Jesus, na sua infância, foi levado, foi carregado por quem? Pelos pais. Por José, por Maria. Mas o batismo foi com ciência. Ele foi com suas próprias pernas. A decisão foi dele. A decisão foi dele. Então ele foi por intermédio dele próprio. Ele podia dizer, mas eu sou Deus, não preciso me batizar. Mas nós já sabemos da passagem de Filipenses que Deus, ele não usurpou a sua condição de Deus. Ele não quis também ser igual ao Pai, mas ele se humilhou e nos comparou. Então, nós sabemos que essa fase de refletir sobre nós é responsabilidade nossa. A decisão tem que vir através, porque Deus, ele me levou a ter esse momento, essa palavra. Por quê? Porque tem muitas pessoas ainda no nosso meio, no tempo de hoje, que ainda considera o batismo da Igreja Católica como um batismo. O batismo que realmente é para remissão de pecados, é aquele batismo, é pura apresentação. O único batismo que é válido é o batismo por imersão. O batismo, ele é uma palavra grega que significa baptismos, que significa imersão. Aquele povo naquela época que João, ele pregava, não tinha nenhuma dúvida do que João estava pregando. Hoje, a gente tem que explicar o que é batismo. Se você for até no Google, no dicionário, você vai ver que o batismo significa imersão. E quando você joga uma água na testa de uma criança, é aspersão, não é imersão. Se o batismo, ele representa o sepultamento, todo o nosso corpo tem que ser coberto. Se nós vamos morrer para o velho homem, todo o nosso corpo tem que ser coberto. E Deus, ele nos leva a refletir sobre isso, porque ele se tornou carne nesse mundo e ele cumpriu todas as leis. Amém? Por que eu estou falando de batismo nessa noite, pastor? É porque vai ter batismo dia 28? Não, não é só isso não. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas não se convencem através da palavra. A cultura das pessoas está tão forte dentro delas. Se a gente for fazer uma lista de pessoas aí fora, fazer uma entrevista, e a gente vai perguntar, você é batizado? Sou. Batizou quantos anos? Ah, quando era bebê. Então a gente entende que essa pregação, essa mensagem que Jesus nos mostra, que João, ele pregou, foi para a nossa fase adulta. Porque na fase criança, sua mãe que te levou para se batizar. Sua mãe que fez o padre ou o líder derramar água sobre a sua cabeça. Você não tinha consciência daquilo que você estava fazendo. Mas hoje, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Ou pelo menos devemos saber. Quando nós aceitamos a Cristo, é por isso que eu digo muito. Eu não gosto muito de insistir nessa parte. Eu sei que tem momentos, claro, que Deus, ele vai impulsionar o pregador. Eu entendo que aqui ainda tem pessoas com resistência, barará, e aí a pessoa vem e se converte. Mas
a questão do batismo é uma coisa muito mais ainda importante. E nós sabemos que nos impulsiona para fazer o outro. Se nós aceitamos a Cristo, se nós sabemos que Cristo é o Deus das nossas vidas, que é o Salvador da minha vida, eu não tenho dúvida do que eu quero selar esse pacto, essa aliança com Ele. E às vezes as pessoas precisam ter assim um momento de purificação. Não, eu preciso me isolar, eu preciso entender aquilo, tal, porque eu preciso decidir, tal. Não é assim fácil, não é? Mas a decisão de aceitar a Cristo você tomou. E aí? Vai abandonar Cristo no meio do caminho? Ou você vai firmar a sua aliança com Ele? Você quer realmente continuar buscando a esse Deus que tanto fez por nós e tanto faz por nós? Amém? Jesus, ele seguiu a direção do cumprimento da promessa. Então, todos nós que decidimos por Cristo, todos nós que já nos batizamos, nós estamos cumprindo a promessa de Deus. Aqueles que invalidam essa promessa, aqueles que atrasam essa promessa, naquele grande dia, sinto lhe informar, você vai ficar para trás. O tema de hoje é a marca de um salvo. Todos os salvos têm a marca da salvação. A marca da salvação é o batismo, porque aceitar a Cristo é muito fácil falar. Aceito Jesus no coração. Mas se batizar é uma intenção da sua mente, raciocínio lógico. Eu estou testificando aquilo que eu já decidi no meu coração. Por isso que é muitas resistências das pessoas. E eu vou dizer para você que é algo que realmente Deus, Ele fez o Filho dele. Na verdade, Ele não impulsionou Jesus. O próprio Jesus, Ele sabia que Ele veio para cumprir a promessa do Pai. Ele não precisou de Maria, de João, de ninguém. Ele mesmo foi com suas próprias pernas. E Ele, apesar de João ter dito não necessita, sabe? Com todas as palavras, o Senhor é Deus, não precisa, está aqui. Eu não sou digno nem de te batizar, Jesus. Mas o Senhor diz que tem que ser cumprido toda a lei e toda a justiça. Porque o batismo é cumprimento da justiça de Deus, amém? O batismo é cumprimento da justiça de Deus. Se vocês que acham que são salvos não se decidiram batizar, de verdade, corram, porque o inimigo, ele só respeita aqueles que têm a marca da salvação. Todos aqueles que decidiram, aceita Jesus, continua vivendo a sua vida de todo jeito, do seu jeito, da sua maneira, não assusta não. Mas aqueles que decidiram, confessaram que Jesus é o Salvador das suas vidas e decidiram por intelecto se batizar, não por pressão. E outra coisa, como eu fiz os estudos do batismo, eu praticamente ministro as aulas de batismo, e na aula você percebe, né? Graças a Deus que aqui foram pouquíssimas. Eu cheguei no final e digo assim: você tem certeza daquilo que você quer? Você tem certeza que você quer se batizar? Se a pessoa te coloca dúvida, no momento eu falei: não se batize. Não se batize. Porque batismo é por consciência. Porque daqui a pouco vai dizer: não, a igreja me obrigou. Como tem muitos que chegam aqui dizendo que foi obrigado. Minha filha, você precisa se batizar de novo. Porque o batismo é um só. Porém, tem gente que decide fazer as coisas totalmente erradas, que não é bíblico. E aí chegam aqui dizendo isso. Quando eu fui batizado, praticamente para eu ser participante
de um grupo de louvor, de um serviço da igreja, eu tive que ainda disse assim, eu tive que me batizar. Foi por consciência dela? Foi por querer dela? Ou foi um negócio? Se batize que você vai servir na igreja. Se batize que você vai ter o direito de fazer alguma coisa na igreja. Deus não quer isso não, gente. Deus não quer isso não. Deus, ele morreu na cruz para que hoje tenham pessoas que decidam por ele, que queiram realmente morrer com ele e não viver os seus próprios delitos e desejos. Porque o sacrifício de Jesus foi por intermédio de um sacrifício forte. Foi todo o sangue vertido na cruz para hoje Deus levar com ele aquele que ainda estão na corda bamba. Deus não vai fazer isso não. Porque a salvação é por meio de uma consciência. Por isso que Jesus, ele foi apresentado para Deus. Só que quando Jesus chegou na fase adulta, ele próprio foi até João para se batizar. Amém? Então há uma diferença. Há uma diferença. Então, uma criança, ela não tem consciência. Todos vocês que já se batizaram, né? Eu vou usar o termo batizado. Quando criança, vocês não é o batismo bíblico. Não foi o batismo bíblico. Não foi o batismo que vai levar você à salvação. Então, é algo que a gente precisa, né? Tem muitas igrejas, tem algumas igrejas que eu vou citar o nome, como diz o apóstolo, eu não sou baú, mas tem a igreja presbiteriana, tem a igreja anglicana, que são igrejas também que são cristãs. E eles não batizam pessoas por imersão. Então, essas igrejas, elas têm que caminhar para o princípio da palavra. Elas precisam reconhecer que aquilo não é um batismo bíblico. O batismo bíblico é o batismo por imersão. Precisa ser pregado isso sim, porque muitas pessoas ainda não entendem, não sabem do que fez. Hoje está aqui, está ouvindo a palavra, mas não fez. E tem muitas pessoas também que não foram direcionadas por ser levadas para aceitar a Cristo, porque nas igrejas também não faz apelo. Então isso é importante. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que um dos princípios para chegar à salvação é você confessar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E a palavra do Senhor aqui também nos ensina que o batismo é símbolo da aliança com Deus. Então eu creio que todos querem se batizar. Então nós vemos que o ritual infantil não é algo que vai levar à salvação. Amém? Quantos já foram batizados na infância aqui? Mas quantos já, depois que aceitou Jesus, foram batizados e tiveram um batismo bíblico? Amém. Então você é marcado pela salvação de Deus. Vocês têm a marca da salvação, amém? Aplauda o Senhor pela vida de vocês. Glória a Deus. Quando você já viu o batismo que a pessoa imerge a pessoa, se ficar uma ponta do nariz para fora, a pessoa mergulha de novo. A liderança tem que mergulhar de novo. Não tem que ficar nada para fora, tem que ser todo imerso. A importância de ser imergido. Olha, eu fui na igreja que eu fui obrigada a depois falar, porque eu tinha intimidade com a liderança. Aí tinha uma pessoa, gente, eu vou dizer para vocês, eu sei que vocês já viram pessoas que fazem trabalhos missionários e muitas vezes as pessoas vão lá, por não ter como batizar a pessoa, faz um ato simbólico, que não é errado, ok? A pessoa não pode sair da maca, a pessoa não pode se levantar e ela decidiu por Cristo. Então é um caso extra, é um caso à parte.
Então, eu estava no ambiente do culto. E aí eu estava sentado com o apóstolo em um lugar. E ele, o pastor, ele pegou um copo. Não foi nem um copo desse, foi um copo de plástico. E cheio de água. E chegou assim, eu senti aqui de batizar fulano. Aí jogou, eu falei assim, meu Deus, só faltou manifestar demônio. Porque ela, todo culto, ela manifestava. E aí depois ele foi e jogou a água na cabeça dele. Aí eu fiz, segura, você não pode falar nada agora. Como eu tinha intimidade, no final, eu cheguei e falei, você sabe o que você fez não foi bíblico. O que você fez não foi bíblico. Ah, então me ajude. E aí foi que depois eu ajudei a criei os cursos de batismo na igreja. Porque a pessoa entendia, gente, mas não queria o quê? Cumprir o que estava na Bíblia. Porque é muito mais fácil ganhar. Porque Jesus, ele veio para dificultar as nossas vidas como pastores. Porque se fosse fácil, a gente chegava assim em um lugar, em um congresso, e aí tinha água, bora batizar todo mundo. Só que Deus, ele impõe uma condição. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos aqueles que crê e for batizado será salvo. Eu não posso batizar alguém que não crê. É por consciência. Uma criança, ela não sabe, ela não tem consciência daquilo que ela crê. Então eu não posso considerar esse batismo como um batismo bíblico. O batismo é uma questão de consciência. Eu entendo que eu preciso, porque eu sou um pecador e eu quero ter uma nova vida. Eu quero morrer para minha velha criatura e ressuscitar junto com Cristo para uma nova vida. Então, por isso que o batismo infantil não é bíblico. Não é considerado um batismo que leve a ser salvo. Você só pode considerar ser uma pessoa salva se você tiver a marca da salvação. E a marca de salvação é por consciência. Amém? Não é ninguém que vai te obrigar. Você tem que batizar. E vai lá, faz o batismo. Depois demora um ano, meses. A pessoa está fora fazendo tudo a mesma coisa. Porque não foi consciente. Não foi por consciência. Então, cuidado com os ensinamentos que não são bíblicos. Vocês têm acesso à palavra de Deus. Então, quando você vê alguém que diz assim, não menina, mas eu vou para a igreja porque eu gosto de ouvir a palavra, mas já fui batizado. E aí você fala assim, sim, e aí? Você batizou com quantos anos? Ah, com 7 anos de idade. Ou então fui apresentado na igreja e fiz um batismo quando era bebê. Aí eu falei, você tinha consciência de quê? Você sabia quem era Jesus? Você tinha pecado para se arrepender? Então, olha a importância do que realmente o ensino da palavra nos leva a ter o entendimento para que hoje você saiba o que está fazendo. Poxa, se eu aceito a Cristo, se eu sei que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou me batizar. Eu quero esse selo, eu quero essa marca na minha vida. Eu quero ter a marca da salvação. Porque eu sei que essa marca eu não posso conseguir com ninguém. Somente com o Salvador. Amém? Somente com o Salvador. Então o batismo é sepultamento. Então como é que você vai sepultar o quê? Se é criança. A criança acabou de nascer, gente. Tem o quê para se arrepender? Então no sepultamento você vai sepultar a sua velha criatura. As coisas que conscientemente você fez. Você pecou diante de Deus e necessita se arrepender para ser salvo. Amém? Então a maioria das pessoas ainda não entende, não sabe que elas não são salvas. Então hoje Deus está levando você para um nível de consciência. Porque a palavra, muita gente aqui que já conhece, sabe, mas tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não sabe, porque foi ensinado de uma forma. Mas nós lemos aqui a palavra de Deus.
Então, qual a importância dessa palavra? Diga assim: a minha salvação. Deus se preocupa com a sua salvação. Amém? Então, o Senhor, Ele diz mesmo, Ele foi claro quando Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Você pregou, isso aí é para todos. O acesso é para todos, pregue para todos. Mas aquele que crê é uma condição. Para se batizar, eu preciso crer. Então, não é para todos, é somente para quem crê. Amém? Então, se chegar alguém aqui: aqui já é o batismo, fulano de tal quer se batizar. Você crê? Não sei. Você crê? Não sei, estou na dúvida. Então, não se batize. Esse batismo não é para você, é para todo aquele que crê. Olhe para o seu irmão, diga assim: meu irmão, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Diga: tem que crer. Amém? Se você crê, aplaude o Senhor. Nós temos algo importante para a gente decidir hoje. A maioria daqui já confessou Jesus. A maioria daqui já sabe o que quer. Mas tem umas meia dúzia que ainda não sabe. E nós que pregamos a palavra precisamos apresentar essa verdade. Que se você foi pequenininho naquela igreja, você ainda não é salvo. Nós precisamos crer. Nós precisamos se batizar. Para que hoje o inferno não é só o céu, o inferno reconheça que você tem a marca da salvação. Por que o céu fala assim: eu não toque no meu ungido? Será que todos são ungidos? Será mesmo? Não. Existe um povo que não são todos. Deus queria que fossem todos. Mas a dureza, as resistências, os ensinamentos errados estão levando as pessoas a se afastarem de Deus. Estão levando as pessoas a achar que todo mundo tem Jesus. E nós lemos na palavra, nós sabemos que somente tem o Pai quem tem o Filho. Eu não posso pular, não, através de eu tenho Deus, mas ainda não usa nem o nome de Jesus. Porque nós sabemos que tem religiões que usam Deus como Deus. Nós não sabemos nem que Deus é que eles servem. Mas eles levam a esse entendimento para as pessoas que todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Se somente o caminho é Jesus, como é que todas as religiões vão levar a Deus? Como é que todos os caminhos, se a gente sabe que só existe um caminho? Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez essa palavra não seja para você, mas talvez você não saiba pregar. E hoje você tem um entendimento. Você sabe que tem muitas pessoas lá fora que acham que são salvas. Porque ela não mata, não rouba, não se prostitui. Ela vai fazer obra social. Ela tem um bom coração. Não tem a salvação. Porque ela não confessou que Jesus é o único salvador da vida dela. Talvez ela tenha guardado deuses dentro dela, que não é Deus, que não é Jesus. E nós como igreja precisamos levar essa verdade. Porque a palavra do Senhor não ensina mentira, Ele ensina a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso ensinar meio termo para as pessoas lá fora. As pessoas lá fora têm se perdido por falta de conhecimento. Porque ainda encontra crente que fala: não, mas é assim mesmo. Então tá tudo certo, não tá certo nada. Se você se batizou como criança, você não é salvo. Você levou somente um respingo de água na sua cabeça, que não te levou a se arrepender. Você não tinha consciência do que é crer.
Foram os seus pais, foram os seus avós que levou você para se batizar? Você precisa crescer. Se você já cresceu, se você já virou adulto, você tem consciência. Então, se você tem consciência, você sabe o que é crer. E você sabe em quem você crê. A partir de hoje, você não é mais ignorante. Você sabe que precisa decidir. E o Senhor diz somente: olhe, vocês que já são salvos, ide por todo mundo, pregue a palavra, pregue o evangelho a toda criatura. Mas somente vão ser salvos aquele que crê e for batizado. Quem não crê será condenado. Para de ficar dando falsas esperanças para um povo que tem Deus no coração, gente. Para. Deus, Ele quer que fale a verdade. Pregue a verdade. Para de dar falsas esperanças. E isso tem realmente me incomodado. Porque às vezes a gente fala assim: oh, aquela igreja eu gosto tanto. É simpatizante, você gosta. Mas você não se decidiu por Cristo. Você não se decidiu ser salvo por Cristo. Você não é salvo. Você não se batizou, você não é salvo. Então ser simpatizante não quer dizer nada. Ser levado por pais, avós, quando eu era pequena, para um batismo religioso, não é salvação. A salvação é mediante a fé, é mediante crer, é mediante o batismo. Fora isso, é mentira do diabo. É engano dos falsos mestres. Graças a Deus que eu tive coragem de chegar para aquele pastor e dizer o que ele fez foi antibíblico, e depois ele mudou todo o contexto da igreja. Teve estudo. Ah, mas a igreja que eu fui, somente eu decidi, pronto, e foi batizado. Não, gente, é preciso um estudo. Claro que quem tem a consciência, claro, não precisa de fato você ter um estudo, mas o cuidado de Deus, para que você tenha um entendimento mais claro, que você tire todas as suas dúvidas, você saiba realmente o que está fazendo. Porque realmente, naquele tempo, onde os discípulos pregavam sobre Jesus, as pessoas tinha: eu quero esse Jesus, eu quero me batizar porque João, porque os discípulos não precisavam dizer assim, você quer, quando ele dizia assim, você quer se batizar, ele não falava, ele não usava esse termo, você quer imersão? Aí todo mundo entendia, todo mundo entende que o batismo é imersão. Então eles não tinham esse problema, ele não tinha essa falta de entendimento, eles sabiam do que ele está fazendo. Todos aqueles que ouvia o evangelho, ouvia a pregação, já sabia o que estava fazendo. Porque eles entendiam que o batismo era imersão. Hoje existem vários tipos de batismo. Mas existe tipos de batismo, só existe um que é bíblico. Então, nós precisamos, tirar a cegueira desse povo. Precisamos levar a verdade que salva, que cura e que liberta. E eu não estou aqui para ofender ninguém, religião de ninguém, mas eu preciso pregar a verdade. E o apóstolo sempre fala: não adianta fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, não adianta eu estar pregando e ficar com receio de falar a verdade. Então, se você veio de igrejas presbiterianas, não, vou dizer para vocês, isso não é batismo. Não é batismo. Entenda que a mesma Bíblia que eles têm, é a Bíblia cristã. E fala sobre o batismo. E fala que tem um versículo da Bíblia que diz que Jesus saiu da água. Jesus, ele saiu da água. Então, houve água, houve imersão. E nós estamos aqui para aprender a entender que a salvação tem critérios, sim. Então, quando você abrir a sua boca para dizer eu sou salvo, é porque você já creu no seu coração. É porque você já confessou Jesus diante de um povo. Você fez um ato público diante de um povo. Foi reconhecido o seu nome no céu. E agora, você precisa o quê? Se batizar
para que também você seja reconhecido também no céu, no inferno. Ali tem a marca da salvação. Aquele ungido, aquela ungida tem a marca da salvação. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Estamos em um tempo onde que o Senhor, Ele tem levantado os seus, os corajosos, os homens que não medem esforços